Queridos amigos, todos sejam bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos muito felizes de culminar esta série de lições relacionadas com o discipulado. E aí, foi muito bom para vocês? Sem dúvida que algumas imagens, aqui está a imagem daqueles pés e também as lições foram gravadas no coração. Sei que vai ser uma bênção para a igreja, para a caminhada de todos vocês. Quero agradecer de uma forma muito especial ao pastor Emílio Abdala, que veio para gravar estes comentários e, sem dúvida, que foram muito proveitosos para todos nós. Muito obrigado, pastor. A alegria é toda minha. Também muito obrigado, pastor Hebron Donato, por o tempo, a dedicação. Não é fácil encontrar um tempo para poder dedicar, estudar juntos, porque não é apenas aqui ponermos de acordo para saber o que gravar. Cada um estudou e cada um quis contribuir um pouquinho melhor e mais com este lindo tema do discipulado. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, pastor. Vamos a fazer uma oração. Eu queria agradecer a Deus, então vamos continuar com o esboço da lição número 13. Oremos. Querido Pai, muito obrigado por todas essas lições. Guia-nos agora, mais uma vez, no estudo de Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aos 17 anos de idade, minha mãe decidiu seguir o caminho de Deus. Essa decisão teve um custo muito alto. Foi praticamente rejeitada por seus pais, perdeu a herança da família, teve que sair do conforto de sua casa e foi também rejeitada pelos amigos e parentes. Se tornou praticamente uma ovelha negra da família. Não recebeu ajuda para continuar seus estudos e tudo por uma causa que amou e abraçou. Mas Deus sempre esteve a seu lado. Hoje, ao olhar para trás e ao ver os frutos de sua decisão, ela diz: foi a melhor decisão de minha vida. O caminho de Deus de longe é o melhor. Valeu a pena tudo isso por seguir o caminho de Deus. Valeu a pena me tornar uma discípula do Senhor. E ela terminou dizendo: se eu teria que tomar uma decisão, novamente voltar para trás, tomaria a mesma decisão. Ele escolheu o melhor caminho. O foco da lição desta semana é reconhecer que a vida do discipulado tem suas próprias recompensas, tanto agora como no futuro. E isso será o que nós estudaremos nesta lição. Vamos à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos a considerar 2 pontos apenas nesta última lição. O preço do discipulado e, em segundo lugar, as alegrias do discipulado, as recompensas do discipulado. A pergunta, então, é qual é o custo, qual é o preço que temos que pagar para ser discípulos? O que eu gosto no modelo discipulador do Senhor Jesus Cristo é que ele nunca apresenta apenas o lado bom da obra de fazer discípulos. Ele sempre mostra também o lado difícil, o sacrifício, as dificuldades que nós vamos ter. Por exemplo, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, ele diz: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, segue-me. Ele apresenta uma ilustração tirada do mundo comercial e do mundo político. Ele diz: quem é que vai construir uma torre e não se assenta para calcular o preço, para que ela não fique inacabada? Ou quem é que sai em guerra contra outro exército e não calcula se com 1.000 ou 2.000 ele consegue fazer frente ao desafio? Então ele diz: calcule o preço. Calcule o preço do discipulado. E observe que ele sempre mostrou a perspectiva correta. Aqui, por exemplo, em Mateus 10, quando ele enviou os 12 em uma missão de pregação, ele disse o seguinte: eles vão entregar vocês aos tribunais, eles vão açoitar vocês nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e servirão de testemunhos. Veja, ele não mostra só o lado bom. Diz: vocês vão passar por dificuldades. Uma das passagens mais inspiradoras, reveladoras, é quando ele está chamando aqui Saulo, quando Saulo se converte para tornar-se um apóstolo Paulo. Através de Ananias, o Senhor Jesus Cristo manda o seguinte recado para ele, dizendo o seguinte: vai, em Atos 9,
no versículo 15 diz, vai, fale com ele, porque ele vai ser um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha o verso 16. Pois eu vou lhe mostrar o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Em outras palavras, ele mostra a perspectiva das provas, das dificuldades que ele vai passar. E eu finalizo aqui mostrando esse verso que está aí na lição da escola sabatina, que é um verso clássico que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 16 a 24. Ele diz assim, Mateus 16, verso 24. Então ele diz aqui, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e o quê? Siga-me. Siga-me. Em outras palavras, há coisas que vale a pena perder tudo para ganhar determinadas coisas. E aqui a cruz é um símbolo de sacrifício, de amor, mas naquele tempo não era. Naquele tempo era algo vergonhoso. Um romano nunca poderia ser morto na cruz. Isso era uma morte para os inimigos, mas não para o romano. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, você escolhe. Você prefere negar a si mesmo ou negar o meu reino? Você prefere tomar a cruz ou negar a cruz? Você prefere seguir a Jesus ou seguir o mundo? Você escolhe. Mas se você quer fazê-lo, esse é o preço. E o mais curioso aqui é que ninguém perde nada por uma vida de sacrifício. Ninguém perde nada por uma vida de sacrifício. Agora, você perde tudo por uma vida de desobediência ao Senhor Jesus Cristo. E o que é que nós temos que fazer hoje ao olharmos aqui para essa passagem? Ele diz, negue a si mesmo. O que ele está pedindo não é que você negue coisas, mas é que você se entregue completamente ao serviço do Senhor Jesus Cristo. Amém. E as recompensas serão abundantes. E inclusive hay una parábola en la Biblia que fala sobre que si alguien encuentra un tesoro en algún campo, ele vai e volta, vende todo lo que tem, compra aquele tesouro, porque sua perspectiva, além de ali, é bem melhor e maior que a que ele tem agora. Então, quando uma pessoa quer se tornar campeão, nas Olimpiadas, por exemplo, que ser um corredor, ele tem que lutar, né? Lutar, mas aquele grande logro, finalmente ele sube ao pódio e quando escuta o hino nacional de seu país, chora. Ele está dizendo, valeu a pena, né? Valeu a pena. Vale a pena seguir o caminho de Deus. E falando disso, pastor Everon, então as recompensas, aí estão as recompensas, as alegrias do discipulado, quais que são? Exatamente, vale a pena ser fiel a Cristo, vale a pena pagar esse preço do compromisso, da renúncia, deixar o que for necessário para seguir a Cristo. Eu visualizo as palavras do apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, quando ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, por mais sacrifício que a pessoa seja submetido ou submetida, por maior que seja a dificuldade, vale a pena, há uma recompensa no Senhor. O trabalho do Senhor, no Senhor, o trabalho não é vão. E existem recompensas imediatas e existem recompensas que são eternas. Por exemplo, as recompensas imediatas, o apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, quando ele disse assim, vós sois nossa glória, falando aos Tessalonicenses. A primeira recompensa que Paulo aqui cita é a conquista de almas. Pessoas que ele viu serem transformadas pelo poder da pregação, pelo poder do evangelho. Essa é uma recompensa. Outra recompensa que nós poderíamos citar como recompensa imediata seria a mensagem que o indivíduo recebe, a mensagem completa da palavra de Deus. A mensagem de saúde, por exemplo. O indivíduo agora ele tem a oportunidade de conhecer como ele pode, de fato, ter uma saúde melhor, longevidade, através da mensagem que ele recebe na palavra de Deus. Isso tem que ver com algumas consequências imediatas, né? Uma família que guarda, teme a Deus, segue a Deus,
vai ter filhos que se comprometam com essa missão, não vai ter os problemas de drogas, problemas de desobediência, todos os problemas que estão fazendo Formação sofrer. de uma família equilibrada, pastor. Exatamente, a saúde que você falou também. Vale a pena ser fiel, porque teremos recompensas agora, mas teremos também recompensas depois, né? Sim, recompensas eternas. Essas recompensas eternas nós poderíamos citar como a vida eterna, a nova terra que o Senhor nos promete, a presença, a companhia de Jesus para sempre, né? Mas também uma coisa interessante, pesquisando um pouco o que diz Ellen White sobre as recompensas eternas, ela fala que os ministros de Deus, os discípulos do Senhor, verão no céu pessoas a quem eles ajudaram a encontrar a salvação aqui na terra. Ainda no céu, nós teremos muitas alegrias. Isso me faz lembrar, por exemplo, a história de um pastor que passou anos em um outro país trabalhando, dando a sua vida, pregando o evangelho em outro lugar. Depois de anos, ele voltou aqui, ele voltou para o seu país de origem, e quando ele chegou no porto, havia uma comitiva de pessoas, uma banda de música para receber, e ele pensou, minha igreja, as pessoas que eu conheço estão agora aqui, vieram reconhecer o meu trabalho. Mas era para um político, era para uma outra pessoa e não para ele. À noite ele estava triste, conversou com a esposa e disse, mas ninguém reconheceu o nosso trabalho. Foi aí que ele ouviu a voz de Deus serenamente falar à sua consciência e dizer, filho, a minha recompensa para você está guardada no céu. Ali você receberá todas as honrarias. Vale a pena ser discípulo do Senhor. Porque ainda que não recebamos ou não experimentemos todas as recompensas aqui, recompensas imediatas, receberemos as recompensas eternas, desfrutando da presença do Senhor Jesus para sempre. Amém. Não tem melhor recompensa na vida que ver pessoas transformadas. Nós não buscamos louvores pelo que fizemos, nós buscamos apenas a alegria de outras pessoas. Esse é o sentimento verdadeiro de um discípulo de Deus. Não é para nós, é para Deus. Nós não trabalhamos para nós, nós trabalhamos para Deus. E a honra e a glória sempre seja para Deus. Vamos a passar à terceira parte do nosso esposo, que é a aplicação. Qual é o preço que tua vida, tua igreja, teu pequeno grupo, tua unidade de ação pagam por seguir fielmente o caminho de Deus? É mais fácil sempre assistir a uma igreja, escutar o sermão, voltar para casa, ter todo o conforto de um cristão. Mas o cristão verdadeiro não tem conforto, não está insatisfeito de viver neste mundo, está querendo sempre fazer. E quem quer fazer sempre tem que pagar um preço. Por que não reconhecemos com alegria esse preço e não deixamos o conforto e não deixamos as alegrias da recompensa de Deus agora e eternamente? Pense nisso. Se você está muito cômodo em sua igreja, em sua vida, Deus precisa te incomodar para cumprir a missão. E quando cumpra a missão, você vai ter as alegrias que nunca antes você experimentou. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Quem são os cristãos que se ergueram e se envolveram em uma campanha de consequências eternas? Estás disposto a pagar o custo por seguir a Jesus e servi-lo? Grande paz tem os que amam tua lei, e para eles não há tropeço. Quem quer seguir o caminho de Deus nunca jamais será impedido pelo diabo. Deus estará a seu lado para sempre. O discipulado é que nós queremos fazer a vontade de Deus. E que faça a vontade de Deus agradará a Deus e Deus se agradará dele. E Deus estará com ele para sempre. Deus coloca em teu coração fazer a vontade dele. E fazer a vontade dele é fazer discípulos. Esse seja teu grande sonho e tua grande realização. Que Deus te abençoe muito. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Continua guiando-nos nesse caminho, nessa peregrinação. Mas nunca deixes de acompanhar-nos e guiar-nos em toda essa caminhada.
Dá-nos, Senhor, as vitórias e as alegrias de ser discípulos teus cada dia. Em nome de Jesus.